A trégua olímpica a terminar já no dia 11 de agosto e as férias de verão aí também já a finalizarem, Macron poderá ver-se a cada dia mais pressionado a nomear um novo primeiro-ministro? Sim, terá de o fazer, não é? Contra a sua vontade ou não, terá de o fazer, porque houve eleição, claro que não houve um vencedor invicto, não é? Mas há, dentre esses vencedores não invictos, um que teve mais lugares parlamentares, este é o não Front Popular, que teve 190 lugares, não é? De resto, as geringonças parlamentares pós-eleições são normais, há quem for no governo todo à esquerda, há quem faça esquerda, centro-direita, há quem faça só à direita ou só ao centro. Não seria novidade em França, já houve casos do género com o presidente de um partido e um governo de outros partidos. O presidente francês deverá seguir essa tradição francesa da chamada coabitação política. O receio que ele tem, e sobretudo, eventualmente, que ele terá, é ligado ao facto de que não Front Popular, por ser um partido, ou seja, por ser uma coligação muito à esquerda, pretenderá, eventualmente, caso for no governo, adotar uma política fiscal, uma política econômica bastante expansiva, com vários programas de assistência social, né? Isto que, eventualmente, os centristas não querem porque são fiscalmente mais conservadores, né? O receio pode ser este, da política monetária e fiscal que poderá ser adotada por este governo de esquerda, formado por socialistas, verdes e até comunistas, mas se esta coligação, imaginemos, de garantias ao partido do presidente francês de que terá uma política fiscal e econômica moderada e eventualmente poderá formar governo com ensemble do presidente francês, né? Também depende muito do que este partido, esta coligação está a dizer, que vai oferecer para fazer com que a França não acelere a dívida pública, o débito público, que esta grande enfim, dificuldade ou grande característica das economias modernas, né? O débito público não pode ser superado, sobretudo no espaço europeu, de um certo percentual, e se esta coligação der, imaginemos, essas garantias de que irá respeitar o Pacto de Estabilidade Europeu e das medidas europeias, poderá formar governo com o presidente francês, com o partido do presidente francês. Se não houver isso, o presidente francês procurará formar um governo mais moderado, eventualmente feito pelo seu partido e também pelos republicanos e, quiçá, também por alguns membros do Rassemblement Nacional, mas a fazer isso estaria também a alisar o princípio da soberania popular, né? Porque quem teve mais votos ficar fora de um governo seria uma ofensa, aliás, ao princípio da soberania popular, que não é isso que se espera. É claro que deve haver estabilidade, mas também essa estabilidade não pode vir à custa da democracia, né? Se convocou uma eleição e houve quem teve mais votos do que os outros, se deve dar a possibilidade até deste partido, desta coligação, tentar formar governo e não boicotar já a partir da sua participação na tentativa de formar governo, porque tem receio que poderá adotar uma política fiscal, monetária, que não satisfaça os interesses da classe governante atual. Isto não é democracia, é corporativismo que ameaça grandemente a democracia e até reforça os movimentos sindicalistas e de esquerda que em França são muito presentes. Aliás, a própria ideia de manifestação do dia 7 de setembro eventualmente verá a participação desses movimentos de base sindicalistas, além dos partidos de esquerda que fazem parte desta coligação, para fazer uma pressão de rua para obrigar o presidente francês a aceitar este governo, o que também não seria elegante para o seu legado, enquanto presidente da República, ver-se obrigado a formar governo através de manifestações de rua, quando o voto foi feito nas urnas e esta coligação teve mais votos. Ou seja, era bom que
esta coligação lhe fosse dada a possibilidade de formar governo, as suas figuras que ele indica não devem ser já chumbadas sem qualquer, enfim, mérito de avaliação das candidaturas em si, para ver se, eventualmente, tem um passo, tem possibilidade de formar governo, quiçá, com alguns republicanos e outros membros de outros partidos políticos que, não sendo Assembleia Nacional ou não sendo Ensemble, quererão fazer governo, porque, ao fim e ao cabo, é uma tentativa, é tudo uma tentativa de negociação, de concessão, de parte a parte, que em sistemas parlamentares ou semipresidenciais são comuns, não é? A Assembleia Nacional, ou seja, no Fundo Popular, sabe que não teve a maioria parlamentar de 289 lugares, mas sabe que para obter deverá também fazer concessões. Mas para isso acontecer, o Presidente da República não deve agir como líder do partido que não teve lugares suficientes, né? Porque aí estaria também a ir contra os interesses nacionais. Né? Deverá agir como Presidente da República em posição de neutralidade e fazer com que as posições de não Fundo Popular possam ser ouvidas. Se não for isto, há o risco de que o presidente francês se submeta ao impeachment, porque Mélenchon e os seus correligionários disseram que poderão invocar o artigo 68 da Constituição Francesa para lançar o processo de impeachment. E para isso acontecer, precisará de 2/3 dos lugares parlamentares. E visto que, somados os votos de não Fundo Popular e também da Assembleia Nacional e de outros partidos, pode chegar a esta cifra, né? Esta quota, e obrigar o presidente francês a sair pela janela, quando poderia sair pela porta grande no final do seu mandato. Ou seja, o ideal é ele mesmo deixar de lado o facto de ser presidente da Assembleia Nacional, de não Fundo Popular, de formar governo. Se cair, já não será culpa dele, poderá dizer que eu dei a possibilidade, não tiveram a maioria no Parlamento, vamos encontrar outras portas. Mas se não fizer isto, poderá ser também, digamos assim, responsabilidade politicamente por não ter dado a possibilidade da não Fundo Popular de tentar formar governo, apesar das divergências ideológicas que existem entre si. Certo.